Fala, mano, beleza? Hoje eu vou te ensinar como montar a sua bateria de um jeito fácil, prático e objetivo. Então beleza, mano, primeira coisa, encontre um local adequado, tá? Encontre um lugar aí, você que monta a bateria na sua casa, procura um lugar onde que você consiga tocar sem incomodar muita gente, tá? Algum quarto, no seu quarto mesmo. E outra, analise o espaço, tá? Analise o espaço de acordo com o tamanho do kit que você vai montar. No caso, a bateria que eu vou montar é toda essa aqui, todas essas peças, né? E além do tamanho do kit, você precisa ter a noção também do seu tamanho, tá? Para que você não fique apertado quando você montar a bateria. Por exemplo, você montar ela perto da parede ou coisas desse tipo, tá? Segunda coisa, mano, segundo ponto para você prestar bastante atenção. Aproveita que a bateria está desmontada e procure as peças que vão precisar de manutenção, tá? Então, verificar, por exemplo, as peles que precisam ser trocadas, verificar também a articulação dos pedais que você vai usar, ver se não tem nenhum barulho, algum ruído, alguma coisa que precisa de um óleo, alguma coisa do tipo. Ou, por exemplo, também, você tem que prestar atenção nessas borrachas aqui, ó, para ver se está tudo ok, tá? A borracha dos pedestais, principalmente pedestal de caixa, pedestal de prato, para você verificar se não tem nenhuma avaria ou alguma coisa que vai te atrapalhar. Por que que é interessante você ver tudo antes de você montar a bateria? Porque você vai ter menos trabalho, tá? Se você precisar mexer nessas coisas com a bateria montada, as chances são que você vai ter que entrar debaixo da bateria, ter que tirar o banquinho e às vezes não vai ser muito favorável para você fazer isso, beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer logo de cara é escolher um lugar para você sentar, mano. Então, você já viu aí a questão do seu tamanho, escolhe um lugar para você sentar. Beleza, você escolheu o lugar para você sentar, você vai fazer o seguinte, você vai sentar, tá? De forma centralizada, e aí você vai prestar atenção no seguinte, tá vendo? Ó, aqui seria a minha, vamos colocar aí as minhas 12 horas, ou seja, reto, eu tô olhando para frente. E aqui, no caso, seria os meus 5 minutos para as 12 horas, tá? Então, você vai posicionar a sua perna dessa forma. A perna da direita, se você for destro, você vai posicionar a sua perna direita reto, tá? Como se você estivesse sentando assim, ó, 100% para frente. Então a sua perna da direita ela fica virada para as suas 12 horas. E a sua perna da esquerda aqui 5 para as 12, entendeu? Essa posição eu chamo essa posição de 5 para as 12. Beleza. Sentou nessa posição, o próximo passo é colocar o bumbo. Então vamos lá pegar o bumbo. Então beleza, pegou o bumbo, o que você vai fazer? Você vai posicionar ele exatamente à frente da sua perna que está às 12 horas. Então ele vai ficar exatamente aqui, tá? O bumbo. Então fechou. Então a gente já colocou o bumbo, próximo passo é ajustar os pezinhos, tá? Os suportes do bumbo, para a gente conseguir deixar ele numa altura legal. E aqui o que eu recomendo que você faça? Deixa eu só pendurar a câmera aqui. E aqui o que eu recomendo que você faça? Você deixe o bumbo numa altura ideal para que você não tenha que fazer muito ajuste lá no pedal, tá? E também não deixar o bumbo torto, tá? Porque isso é importante, você não deixar o bumbo torto. O que eu gosto de fazer, eu, Gustavo, tá? Então, ó, aqui o bumbo ele tá extremamente reto, tá? Então aqui, ó, do jeito que ele tá aqui, eu só pegar e travar e depois eu vim aqui, ó, dar uma leve erguidinha nele para ele entrar no trilho aqui. E a gente travar, beleza, já consegui uma altura legal. Aí aqui o que eu vou fazer? Vou ajustar também e travar, beleza? Então, travou as perninhas aí do bumbo, viu que ele ficou aqui, ó, mais ou menos um dedo de distância? Isso faz com que você, na hora de você ajustar o seu pedal lá atrás, você não tenha problema com a pele estar inclinada. Por exemplo, se a pele tá, se o bumbo tá assim, ó, muito levantado para cima aqui na frente, lá a sua pele ela vai ficar
inclinada também. Isso significa que o batedor ele vai chegar mais rápido na pele, tá? Então mesmo que você ajuste o batedor para ficar mais para trás, você vai ter que mexer mais nele do que na pele. Então o ideal é você deixar assim, não encostado no chão, tá? Aqui na parte de baixo, mas também não muito alto, fechou? Então já ajustamos aqui. Próximo passo é a gente instalar o pedal do bumbo, tá? Então vamos lá, ó. O pedal que eu tenho é esse aqui. E para fazer a instalação do pedal, eu recomendo que você faça o seguinte. Você já está sentado aqui no centro do lugar onde você vai estar tocando, certo? E aí você vai posicionar primeiro o pedal aqui, ó. E tá vendo que ele tem duas hastes? Tá vendo? Tem essa haste aqui e essa haste aqui. Verifica se a presilha aqui, ó, do pedal, ela fica no centro dessa haste. Se não ficar no centro, talvez você não deve levar essas hastes como referência para você prender o seu pedal no bumbo. Porque senão na hora que você prender, ele vai ficar assim, ó. Ele vai levantar porque ele vai obedecer à inclinação do bumbo, tá? E isso não é legal, porque isso faz desgastar essa parte da madeira aqui, ó. Igual aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Isso não é legal, porque você machuca o instrumento. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai erguer aqui o bumbo, né? Você vai erguer o bumbo, colocar o pedal aqui. Aí beleza, colocou o pedal, o que você vai fazer? Você vai prender a presilhinha dele aqui. Aí, conforme você for prendendo a presilha, você vai prestando atenção para ver se ele vai inclinar para algum lado. Se ele não inclinar, beleza, você instalou ele certinho, não vai ter nenhum problema. Aí beleza, aqui já tá pronto. Então, que a gente não precisa fazer mais nada. Então beleza, o próximo passo agora é colocar a caixa no suporte. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, se você costuma usar outra caixa, tem essa regulagem aqui que você pode abrir, né? E pode colocar uma caixa maior que a sua ou menor, se for no caso uma caixa de 13 polegadas, ou uma caixa de 12, ou uma caixa de 10. Então tudo varia, né? Aqui também você pode colocar tom, tá? Não necessariamente só caixa. Esse é um suporte para um tambor suspenso, tá? No caso ele fica suspenso em cima desse suporte. Então vamos lá, a gente vai colocar a caixa aqui. Qual que é a minha recomendação? Tá vendo só essa presilha aqui, ó? Essa articulação do suporte? Essa articulação ela serve para você arrumar a angulação da caixa, ou seja, a inclinação da caixa. Então o que você vai fazer aqui? Sempre que você for instalar ou montar a bateria, monta sempre nessa posição aqui, ó, onde essa articulação ela esteja de frente com você, para que você consiga mexer nessa inclinação, tanto para cima, né, deixando a caixa mais assim, quanto para baixo ou você deixar a caixa reta. Porque se você deixar isso aqui torto, ou seja, virado para lá assim, quando você mexer, você vai ajustar a inclinação da caixa aqui, a caixa ela vai ficar torta de assim. Então isso não é legal, tá? Então já deixa a ferragem instalada da forma correta, beleza? Para você não ter dor de cabeça. Então vamos lá, deixa eu só prender ela aqui. Pronto. Bom, tá presa. Aqui eu gosto que ela fica assim. Não muito próxima do pedal também. E também não muito dentro aqui do campo do bumbo. Porque senão a caixa vai pegar aqui nesses cantos, tá? Então é bom você sempre tomar cuidado para você não machucar seu instrumento, principalmente nas montagens, beleza? E aí você vai colocar a caixa aqui. Então beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, colocamos a caixa. Beleza, acoplamos a caixa. A segunda coisa é você ajustar a altura da caixa, tá? Então a segunda coisa que a gente vai fazer aí no caso é ajustar a altura da caixa. Onde você ajusta a altura da caixa? Mano, é aqui, ó. Aqui você ajusta a altura da caixa e aqui você ajusta o apoio da caixa, onde a caixa vai se apoiar. Se você é um cara que bate forte na caixa, deixa isso aqui aberto, senão sua caixa vai ficar assim, ó.
toda vez que você bater, ela vai ficar balançando, tá? Então deixa isso aqui aberto. Se você toca com rim shot, você usa bastante rim shot, deixa isso aberto. Aí aqui você ajusta a altura da caixa. Qual é a altura ideal, Gustavo? A altura ideal da caixa, eu costumo dizer que é mais ou menos essa aqui, ó. Por exemplo, seu joelho tá aqui na posição 5 para as 12, né? Então, eu tô sentado numa altura mais alta que a caixa. O banco, no caso, ele tá aqui, ó, ele tá na metade da caixa. Então, quando eu sento, eu fico bem mais alto que a caixa. E a minha perna, ela tá nessa posição aqui, ó. E a minha perna, ela tá descendo, tá? Tá nessa inclinação aqui. Então, o legal é você sempre, tipo assim, medir do joelho até o aro da caixa, cerca de, sei lá, talvez 4 dedos ou uma mão inteira, entendeu? E aí você vai ajustando de acordo com o que ficar melhor para você, tá? Mas não deixa a caixa muito baixa, senão toda vez que você for tocar, você vai ficar dando murro na perna, assim, ó. Até uma hora que cansar seu músculo, você não vai conseguir mais operar o hi-hat. Por quê? Se você ficar batendo toda hora no músculo, vai chegar uma hora que ele vai cansar, beleza? Então, para de ficar batendo na sua perna aí e ajusta a altura da sua caixa, fechou? E aí, beleza. Então, bumbo e caixa tá mais ou menos aqui, ó. Se você prestar atenção, a minha perna, ela tem um espaço aqui entre a caixa e aqui, depois quando tiver o surdo. E aí, o próximo passo é montar os tons. Como você tá vendo, essa bateria, ela não tem o suporte tom holder aqui. No caso, ela usa um sistema da Odery mesmo, tá? No caso, ela tem um tom holder que ele fica suspenso aqui, na própria estante de prato, beleza? E aí, o que acontece? Ele tem tipo esses arcos aqui, ó, que deixa o tom suspenso, tá? É preso na canoa, é preso no parafuso de afinação. E aí, esses arcos aqui são que seguram o tom preso nesse tom holder aqui, que você tá vendo preso aí na estante. Então, beleza. Qual que é o próximo passo, então? Então, como a gente tem aqui um tom holder que ele é suspenso e não preso no bumbo, a gente tem que colocar essa estante de prato lá pra gente conseguir instalar o tom, beleza? E aqui, o que eu faço? Olha, como essa é uma estante de prato e de tom, na maioria das vezes acontece um desequilíbrio, tá? Por quê? Porque geralmente a pessoa pega e coloca os pés da estante muito fechado e ela não consegue ter o equilíbrio para segurar o tom para esse lado e o prato, por exemplo, para o mesmo lado ou um pouco inclinado assim para frente. Então o que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu pego e coloco aqui, ó. Eu posiciono primeiro a estante, no caso aí ela fica para dentro ali, ó, do pedestal da caixa, tá? E aí eu empurro o máximo que dá aqui para frente, ó. Tá vendo? Ela entra aqui atrás do suporte do bumbo. E aí, o que acontece aqui, ó? Tá vendo que ela ficou numa distância legal para eu colocar o tom? Só que a caixa aqui, ela vai me atrapalhar. Então, a caixa, no caso, ela vai um pouco mais para trás, porque o tom ele vai ficar exatamente até aqui, mais ou menos, tá? Talvez não atrapalhe, mas talvez sim. Então, vamos lá. Eu vou deixar o celular pendurado aqui em algum lugar para você conseguir ver essa instalação. Bom, sempre lembrando, tá? E quando você for instalar o tom, deixar o logo dele para frente, tá? Não faz a besteira de colocar o tom ao contrário, não, que não vai ficar legal. Então, ó, aqui como você tá vendo, ou não, ó, se você conseguir perceber, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma memória, tá? Ela é usada para você conseguir, toda vez que você montar ou desmontar a bateria, você conseguir saber exatamente aonde que o tom estava posicionado, beleza? Então, ó, aqui o tom já está posicionado, eu só vou prender, tá? Então, se você é uma pessoa descuidada e não cuida de todas as peças da sua bateria, se um dia você perder isso aqui, você pode escrever que você vai ter dificuldades para conseguir lembrar de como sua bateria estava posicionada, beleza? Então, ó, como você já deve ter percebido, não pegou na caixa, mas ele ficou um pouco para dentro demais aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui, do jeito que ele tá aqui mesmo, só vou dar uma afastada, vou colocar minha caixa um pouco para cá. E aí eu vou dar uma afastada nele aqui, ó. Bom, beleza. Tom 1 colocado. E aqui o que eu quero que você entenda? Tá vendo que ele tá
levemente inclinado, ó, se você olhar dessa distância aqui, ele só tem isso aqui de inclinação, tá? Poderia deixar ele reto? Poderia, porque a altura que eu tô aqui é confortável para eu tocar com ele reto. Mas eu não deixo, por quê? Porque eu não costumo usar rim shot nos tons, tá? Uma porque a afinação fica sempre voltando e outra porque eu não toco heavy metal. Geralmente a galera que toca heavy metal toca com os tons um pouco mais reto para facilitar na hora de dar rim shot. Então, eu uso ele numa configuração exatamente como está aqui, tá? Nessa inclinação, que é uma inclinação que eu acho legal. Não é nem muito inclinado e nem pouco inclinado demais. É um meio termo, beleza? Então, comparado à caixa, ó, por exemplo, você vê a caixa, ó. Essa é a inclinação que o tom tá. A caixa, ela está exatamente reta. Beleza? Então é isso, agora a gente vai colocar o tom 2 para ir completando o kit. Então é mais ou menos isso, caso você não saiba onde mexe na inclinação, é exatamente aqui, ó. Quando você solta esse parafuso, essa borboleta, aqui dentro é uma bola. E isso aqui dentro é uma esfera, então aqui você consegue mexer tanto a inclinação do tom para o lado, ou em direção ao outro tom, ou em direção à caixa, ou contrário, né, no caso, para deixar ele reto. Então tudo isso, toda a inclinação você mexe aqui. Aqui eu consigo mexer a altura do tom, e aqui também, tá? Só que no caso eu não deixo muito alto e nem muito baixo a ponto de pegar no bumbo. Tá? Então é importante você não deixar as ferragens se encostarem, porque senão você vai ficar com a bateria toda riscada e isso é feio. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai colocar o tom 2 e, como eu disse, como essa bateria ela tem o sistema de tom holder, né? No caso que são essas peças aqui que seguram os tons, a gente vai colocar essa outra estante aqui, que é a estante do high. E aí a gente vai posicionar ela parecida com a outra, tá? Entrando um pouco para dentro aqui, para a gente conseguir colocar o tom, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui, como eu disse, sempre lembrando de deixar o logo da bateria para frente. E o posicionamento aqui, no caso, ele é mais minucioso, tá? Então você vai encaixar ele aqui, viu que está encostando? Dá uma afastadinha no pedestal. Se você prestar atenção, você vai ver que a altura aqui, ó, ela tá pegando no parafuso do bumbo, tá? No parafuso de afinação da pele batedeira do bumbo. Eu não quero que fique assim. Então, sempre eu vou colocar um pouco mais para cima. Por quê? Porque também tem a questão da suspensão do tom. Ou seja, quando eu tô mexendo nele assim, ó, quando eu tô colocando ele para cima, ele tá suspenso na minha mão. Quando eu prendo ele, o que acontece? Ele solta, então ele desce um pouco. Então o interessante é você ajustar de acordo com a angulação para você conseguir deixar os tons na mesma altura, tá? Então o meu, no caso, ele vai ficar assim, ó. Então beleza, aqui pra mim tá legal, vou prender aqui. Show de bola. Se você prestou atenção, tá um pouco para frente e tá um pouco mais alto. E o que eu vou fazer aqui? Agora eu só vou mexer na estante, só vou ajustar a estante, porque no mais, aqui eu só preciso mexer no ângulo dele, tá? E para mexer no ângulo, como eu disse, é nessa bolinha aqui que é o que a gente vai mexer agora. Fechou. Então pronto, já ajustei o ângulo dos tons, tá? Agora eles estão exatamente alinhados, pode ver aí, ó. Então é muito fácil, tá? É muito simples. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o surdo, beleza? Então ó, aqui ó, você vê que tem uma distância legal, não encosta nada. Aqui você vê que ele fica bem próximo, mas é muito difícil encostar, porque esse tom holder ele é muito firme, tá? Então ele balança, mas não balança muito. E agora a gente vai colocar o surdo. E aqui eu quero mostrar um segredo para vocês. Bom, o segredo é o seguinte, essa bateria, no caso, ela tem dois surdos, tá?
ela tem um surdo de 14 e um surdo de 16, que é aquele ali embaixo, que é o famoso treme-terra, né? E aqui, o que a gente vai fazer? Quando você monta a sua batera, você precisa ter noção do posicionamento, tá? Então aqui, ó, eu vou sentar aqui para você ter uma noção. Então, ó, por exemplo, essa aqui é a visão que eu tenho. Então, surdo não faz sentido ele ficar aqui muito distante. Por quê? Porque eu tenho outro surdo para colocar. Então, essa aqui, ó, esse surdo aqui no caso, eu vou encaixar ele aqui, o mais próximo possível, tá? Então, ó, sempre tendo cuidado, tá? Para você não deixar as peças muito encostando assim. Então, beleza, aqui, ó, eu deixo ele bem próximo. Por quê? Se eu tô tocando aqui, não faz sentido eu vir pra cá assim, ó, porque eu tô colocando o meu braço muito pra trás, entendeu? Então, quando eu coloco um segundo surdo, eu não coloco ele aqui, eu coloco ele aqui, certo? Por quê? Porque quando eu for bater, eu tenho que bater pra frente e não ficar encurtando pra trás, porque isso aqui limita o seu movimento. Você tem que bater, você tem que se encolher pra bater, isso limita o seu movimento. Por isso que no começo do vídeo, eu falei para você se atentar com a questão do seu tamanho e o tamanho do seu kit, tá? Porque isso é de extrema importância. Por exemplo, aqui eu tenho um telão atrás de mim, tá vendo? E se eu não tiver espaço suficiente, eu acabo batendo nesse telão ou eu fico sempre dando cotovelada nesse telão toda vez que eu vou acertar. Ou o surdo ou o hi-hat, que ele fica ali. Então, vamos lá que eu vou te mostrar exatamente aonde vai ficar o segundo surdo. E antes de eu te mostrar isso, quero te lembrar que o meu livro está disponível para download gratuito. É só você clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição e baixando ele no e-mail que você vai receber o link do download, você também recebe o link do meu grupo do Telegram, beleza? Então entra lá, se cadastra e faz o download do seu livro e entra pro grupo que eu vou começar a postar dicas lá, beleza? É isso aí, curte o vídeo. Eu não mostrei exatamente o posicionamento, mas tá vendo, ó? Esse surdo também tem memórias nos pezinhos dele. Então, ó, tá vendo? Tem memória aqui também e também tem memória aqui. Ah, Gustavo, e qual a altura ideal do surdo? A altura ideal, ela é parecida com a caixa, tá? Porém, deixa inclinado ele para você. A caixa eu deixo reto porque eu uso rinchote. O surdo eu não deixo reto, mas eu deixo ele numa altura bem próxima da caixa para eu não ter dificuldade para acertar ele, entendeu? E aí a gente vem com o segundo surdo. Aí você vai me falar, nossa, mas por que o pezinho desse surdo tá tudo esgarçado, tá tudo torto? Porque é o jeito mais fácil de eu conseguir encaixar ele ali sem me atrapalhar com o pedestal dos pratos, tá? Porque eu uso aqui, no caso, 3 pratos, que é um ataque ali, um ride aqui e um stacks aqui embaixo do ride, tá? Então ele fica um pouquinho atrás desse surdo aqui. Então vamos lá, vamos colocar esse surdo para você ver como que ele fica. E outra coisa que você deve se perguntar, ah, Gustavo, é definitivo? Tem que sempre ser assim? Não, mano, você pode montar a batera do jeito que você bem entender. Só que tem jeitos que são mais eficientes, tem jeitos que são menos eficientes, tá? Então, ó, no caso aqui, ele já está posicionado. Então, ó, a bateria de cima, se você olhar de cima, ela é isso aqui, ó, certo? Provavelmente você já deve ter visto uma imagem parecida com essa em algum aplicativo de bateria, por exemplo. Por quê? Porque toda vez que eu estiver tocando aqui, ó, por exemplo, se eu estiver fazendo uma virada aqui, eu não vou precisar encolher meu braço para bater no surdo se ele estivesse aqui. Então, no caso, eu estico o braço para bater nele, entendeu? Então fica muito mais prático, muito mais usual. E aí, quanto aos pés do surdo, pode ver, ó. Ele meio torto assim, é normal. Você pode ajustar ele do jeito que você quiser, tá? Desde que ele fique numa altura decente para você. E aí você vai me perguntar também da altura dos dois. Eu deixo a inclinação nos dois, tá? Pode ver aí, ó. Aqui a câmera tá reta e aqui essa é a inclinação desse, que ela fica virada para mim, porque eu tô sentado aqui. Então a inclinação dela vem para mim e a inclinação do outro também para mim, certo?
e a caixa reta. Beleza, agora é o passo mais simples. Beleza, agora é um dos passos mais simples, que é onde a gente vai posicionar a máquina de hi-hat. A máquina de hi-hat, ela vai na onde? Essa bateria é bonita pra caramba, né, cara? Na moral, muito bonita. Então, ó, o hi-hat ele vai na onde? Eu costumo deixar aqui. Não sei se você tá vendo aqui, ó, tem outro tom holder. Essa bateria ela é de 3 tons e 2 surdos. Então, vem outro tomzinho pequeno aqui, mas eu não tô usando ele. Então o que que eu faço? Eu uso o hi-hat aqui, ó, nessa posição mais ou menos. Então, pra mim, ele fica confortável porque o prato ele fica aqui, certo? E a caixa fica aqui. Então, também uma altura legal, tá? Mais ou menos aí, ó, de 1 palmo, a altura do hi-hat. Aqui, no caso, a altura do bottom, né, que é o prato de baixo, ele fica mais ou menos aí. Aí, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai montar o hi-hat. Fechou? Então, vamos lá, ó. Se você prestar atenção, tá? Aqui, ó, não vai dar pra ler mais porque o prato já tá um pouco gasto, né? Aqui tá escrito top. Aqui, ó, top hi-hat. Por quê? Porque esse é o prato de cima, tá? Geralmente, o prato que fica em cima, ele é mais leve, beleza? E esse aqui, ó, tá escrito bottom, ó, bottom, é o prato de baixo. Ele, geralmente, ele é mais grosso, mais pesado, tá? Não necessariamente você vai sentir isso pegando na mão. A marca, ela diz que esse aqui, ele é mais pesado, beleza? Então, como que você vai colocar? Primeira coisa que você vai fazer é não confundir os pratos. Então, você vai colocar o bottom aqui, tá? Coloca o bottom primeiro, ele não fica preso em nada, super normal. E aí, em seguida, a gente vai fazer a instalação da presilha. O que é a presilha? Caso você não saiba ou você nunca mexeu nela, a presilha é onde o prato fica, ou seja, o prato top ele fica entre esses 2 feltros aqui. E aí com isso a gente consegue deixar o prato com mais malemolência, né? Ou seja, o prato fica mais solto e fechando aqui, a gente deixa o prato um pouco mais rígido, ou seja, ele balança menos enquanto você toca, beleza? Então, para você instalar é só você abrir aqui essa parte, né, a presilha, tirar um feltro, colocar o prato, beleza? Aí você vem com o feltro aqui, não esquece de colocar o feltro aqui do outro lado, senão você vai rachar seu prato, beleza? Larga de ser cabeçudo, não faz essa cagada. Aí beleza, colocou aqui, aí o que você vai fazer? Tá vendo essa presilha aqui? Ela serve para prender nessa haste aqui, tá? Que a gente chama de agulha. Então, o que você vai fazer? Colocar o prato aqui, ó. Beleza. Colocou o prato aqui, pisa lá no hi-hat para deixar ele pronto e prende. Minha recomendação, sempre deixe a presilha virada para o lado de cá, porque se em alguma eventualidade soltar, por exemplo, eu tô tocando aqui, soltou, mano, ó, soltou, tá vendo que ela não tá presa, ó, tá andando a agulha, soltou, você vem aqui, ó, rapidão e já coisou, coloca a baqueta debaixo do braço, coloca a baqueta da mão esquerda debaixo do braço, vem aqui, dá uma pisadinha rapidinho, já tá pronto, entendeu? Então, sempre deixa desse lado, porque se você deixar desse lado aqui, você vai ter que inverter a mão e dar bem mais trabalho. Então, deixa aqui desse jeito e que aí você já aprende mais rápido. Fechou? E agora nós vamos instalar os pratos, tá? Eu vou passar uma dica muito interessante sobre o posicionamento dos pratos para que você não rache os seus pratos e não tenha problemas futuros. Beleza? Mas e aí, você já baixou? Você já clicou no link aqui embaixo para baixar o livro? Então corre, hein, mano. Corre porque eu não sei até quando que ele vai ficar disponível, mas entra aí que eu te espero lá no grupo do Telegram, beleza? Mas continua assistindo a aula, hein? Assiste a aula até o final. Então vamos lá. Primeiro de todos eu vou começar pelo hide, tá? Porque ele é um prato que, se você posicionar errado, mano, você vai ter muitos problemas em questão de movimentação, em questão de resistência também, porque dependendo do lugar onde você coloca, você vai ter que se manter em uma posição para tocar ele durante um tempo desconfortável, tá? E isso não é legal nem para você, nem para sua musicalidade, nem para o seu corpo.
Então, o ideal é você colocar, por exemplo, eu vou deixar ela reta aqui para você conseguir perceber a inclinação que a gente vai usar. Beleza. Então, deixei a estante reta, né? Uma piada. Beleza, prometo não fazer mais piada. Então, fechou, ó. Estante tá reta, acredito eu. Não muito, mas tá um pouco. E aí, você vai vir e colocar o prato, tá? Lembra de sempre usar o feltro embaixo e também usar essas proteções, tá? Como que você faz essa proteção? Para que ela serve? Para que o prato não tenha contato com esse ferro aqui, tá vendo? Porque esse ferro ele desgasta, ele desgasta como se você estivesse lixando aqui o eixo do prato, até que ele vai abrir e vai rachar enquanto você estiver tocando, e aí você já perdeu um prato. Beleza? Então use sempre que possível essas borrachas aqui, ó, ou plástico. Como que você pode fazer isso aqui? Você pode fazer de várias formas. Você pode pegar, por exemplo, borracha de nível, tá? Aquelas borrachas que é usada na construção. Você compra um pedaço, corta ela, aí você coloca aqui e em seguida você coloca o prato. Beleza? Colocou aí, antes de eu fechar, antes de eu travar ele ali, eu vou te mostrar a questão da posição. É ideal usar o prato de Hyde assim? Ideal não é proibido também, mas não é o ideal. O que eu aconselho? Você ter uma certa inclinação, eu diria que assim já é uma inclinação legal, porque se você precisar crashear no Hyde, você consegue. Se você precisar também de um som mais de ping, você também consegue. Se você precisar de um som de cúpula, você consegue com o canto da baqueta sem precisar fazer esforço, sem precisar tendo que bater no prato para ele encurvar. Então o ideal é você deixar ele mais ou menos assim, nessa angulação, onde você consiga ver o prato completo. Beleza? Então não muito assim também, tá? Mas numa angulação que fique confortável para você conseguir usar todas essas técnicas, tá? E aí se você me pergunta, mas ele fica em cima do tom 2, não fica exatamente em cima, ele fica um pouco fora aqui, não fica tão no caminho assim. Então vamos lá, vamos só ajustar essa inclinação dele. Para ajustar a inclinação, caso você não saiba, você vai vir aqui, ó, nessa presilha onde eu mexi antes, e você vai soltar ela e trazer o prato mais para o seu lado. Gustavo, como que eu faço para eu deixar o prato inclinado, mais virado para mim? É simples, mano, é lógica, tá? É só você pensar no seguinte, tá vendo que ó, ele já tá numa inclinação legal, mas ele não tá virado para mim. Vou te dar um exemplo, ó, eu tô sentado reto. Se eu olhar para lá, tá vendo que ele tá caindo para cá, ó. Ele não tá caindo para mim. Então o que eu faço aqui? Solto um pouco essa borboleta, sem deixar o prato cair, lógico, e viro o prato pro meu lado. Pronto, ele já está inclinado para mim. Aí é só prender a borboleta e pronto, o prato já tá inclinado para o meu lado. Só que aí você vê que ele entrou um pouco para dentro aqui, né? No caso eu recomendo você deixar ele numa altura legal, que ele não te atrapalhe bater nos tons, tá? E outra coisa, é importante você não deixar o prato bater aqui, ó, na quina dos tambores, tá? Por quê? Porque isso faz rachar prato. Eu já perdi 2 pratos assim, aí eu comecei a usar um posicionamento diferente, parou de rachar meus pratos, tá? Então se você usa prato muito perto do tom, ou se não muito reto assim, ó, é provável que você deixe de ter pratos com mais frequência. Então o próximo passo é instalar o prato de ataque. No caso ele é um prato de 16 que eu uso aqui, tá? E aí, ó, você tá vendo que aqui também tem a borrachinha e o feltro embaixo. E aí o que a gente vai fazer? Só coloca o prato aqui. Beleza, colocou o prato, depois só colocar a borboleta. Certo então, mano. Então, ó, depois que você deixou tudo certinho, só ajeitar a inclinação do prato, tá? Então aqui, ó, você tá vendo que ele não tá muito reto e nem muito inclinado, tá? Porque se ele tiver muito inclinado também,
você perde a pressão na hora de bater no prato. Então vai ficar parecendo um som de ride. Então não é essa a intenção. Então deixa o prato aí um pouquinho inclinado, pouquinha coisa. Também tem a questão do hi-hat aqui, que se você optar, você pode utilizar esse parafuso aqui, ó, para poder colocar a inclinação no hi-hat. Por exemplo, ó, se eu soltar aqui, ó, ele tira a inclinação. Agora se eu prender esse parafuso, ó, tá vendo que ele tá fechando aqui, ó, no canto, ó, gerou uma inclinação. E toda vez que eu bater no hi-hat aqui, ó, sacou? Então ele sempre vai ter uma inclinação que vai talvez sempre pegar, depende da altura que você deixar o hi-hat, certo? E aí, logo em seguida a gente vai fazer o quê? Posicionar o nosso terceiro pedestal, que é esse aqui, que a gente vai colocar o Stax. Depois eu vou mostrar para vocês como que é o Stax. Então, onde eu coloco ele? Eu coloco ele aqui, ó, entre o surdo e entre o pedestal do ride. Ah, mas Gustavo, você tem certeza que esse é o melhor lugar? Não, mano, certeza a gente não tem de nada. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. O que eu posso dizer pra você é que seria legal ele ficar em um local confortável e que não tenha atrito com o ride. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que se monta um Stax. No caso, ó, tá vendo? Esse prato aqui é um outro ataque de 18 polegadas. Vou usar ele agora? Não. Primeiro eu vou usar esse Shine aqui, da Octagon, Signature F, que eu não sei qual artista que fez a Signature. Esse é um prato de 17, tá? Então tá, como que a gente vai fazer aqui, ó? No caso, você tá vendo aqui o prato de ponta cabeça. Assim é ele normal. Então, para fazer o Stax, a gente vai colocar o Shine de ponta cabeça, beleza? Ó, colocou o Shine aqui de ponta cabeça. E logo em seguida, a gente vem com o ataque de 18 e coloca ele em cima do China. Em cima do China. E o que vai acontecer? Ele vai formar, ó, pode ver que ele não tá fora do... tá no limite aqui, tá? Só que como ele é um prato que ele não precisa bater muito forte para sair um som legal, certo? Então ele não se movimenta muito. Então aqui a gente só coloca o feltro, coloca a presilha e fechou, tá? Aí ele fica assim embaixo, ó. Fica desse jeito. O Stax, no caso, ele é tipo como se fosse um hi-hat. Só que a diferença é que ele não abre e fecha, né? Ele fica sempre fixado. E aí, aqui, ó, se você olhar a bateria de cima, ela é esse desenho aqui, tá? Então, o Stax ele fica aqui? Não. Por quê? Eu deixo ele um pouco mais próximo aqui. Ele fica exatamente embaixo do meu ride. Então, eu deixo ele mais ou menos aqui, ó. Pronto. Ele fica aqui. Eu crasheio muito o ride? Crasheio, mas não tanto assim, tá? E eu também não sento o braço também, porque a igreja aqui, ela é bem aberta, então, tipo, o que mais sobra aqui é prato. Então tem que pegar leve. E aí, se no caso você achar que vai pegar, no caso se você quiser fazer um Stax, é só abaixar ele um pouco mais. Ali tem um espaço ainda para baixar ele. Ou se não, eu posso colocar a angulação do ride um pouco mais para fora, assim, um pouco mais, aliás, um pouco mais para cá, né? Não tão virado para mim. E aí, é isso. Agora eu vou te explicar como que você posiciona, no caso, os microfones para obter o melhor som aí, né? Então, ó, eu vou pegar tudo aqui. Se você ver, ó, os cabos saem dali, que eles saem debaixo do altar e passam lá pro canto que vai até a mesa que tá ali, próximo do teclado. Então, ó, o que eu faço? Eu venho aqui, eu vou esticar todos os cabos, tá? Não esticar de puxar, viu, cabeça? É esticar para você deixar tudo alinhado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o microfone que está mais próximo aqui, que é o do bumbo, que é inclusive o que está mais fazendo barulho aqui.
que você vai fazer, mano? Aqui, o microfone do bumbo, geralmente a galera coloca dentro ou coloca aqui bem na boca do respiro aqui do bumbo. O que eu recomendo que você pode fazer? Você pode colocar lá dentro, mas não necessariamente colocar ele lá na cara da pele, né? Não colocar ele literalmente encostado na pele. Então, o que você pode fazer é colocar ele aqui, ó. Deixar ele descansando aqui na casinha, tá? Virado pra pele? Sim, porque aí ele pega o kick do bumbo, que é um som interessante da gente ter quando a gente tá trabalhando com gravação, trabalhando com live, essas coisas do tipo, tá? Pra poder equalizar também fica até mais fácil. Segundo microfone que a gente pode colocar, que também tá aqui nessa reta, é o tom 1 e tom 2. No meu caso aqui, o tom 1 e tom 2 estão vindo dos microfones desse lado, tá? E aqui tem microfone que sai desse lado também. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai pegar, a primeira coisa que você vai fazer, acoplar os microfones. Então, vocês estão vendo aqui, ó, mais ou menos como que fica. Aqui eu só coloquei o primeiro microfone. Depois a gente vem conectando os cabos, tá? Pra gente poder conseguir organizar os cabos ali de forma que eles não fiquem todos espalhados, tá? Então aqui eu já passei dos tons, no caso ele vai subir aqui pelo coisa aqui mesmo, para ficar mais bonito, menos feio, né, visivelmente. E aí vou acoplar todos os microfones, vou tentar mostrar para vocês como é que faz essa acoplagem dos microfones. Bom, mano, basicamente para você acoplar o microfone, eu no caso uso da seguinte forma. Aqui, esse microfone é um microfone Samsung, né? Ele tem essas duas cavidadezinhas aqui, ó. E eu vou colocar nessa segunda e eu solto esse parafuso aqui para poder abrir isso aqui, ó. Para poder conseguir encaixar aqui no aro do tom. E aí, aqui a gente vai colocar da seguinte forma, tá? Para não... Depois eu vou ajustar o tom 1. Mas para não ter interferência, é legal um microfone ficar de costas para o outro. No caso aqui do tom 1 para o tom 2. Então se você estiver conseguindo enxergar aí, ó. Tô colocando aqui dessa forma. Ó, coloco, aí eu arrasto para baixo. Pronto, tá preso. Entendeu? Aí eu só rosquei aqui, jogo rápido. Aí depois é só colocar o cabo XLR aqui, já era. Aí aqui, ó, como eu disse, você colocar um microfone de costa para o outro, não é esteticamente eu não acho que é bonito, tá? Visivelmente eu não acho um negócio bonito, mas a engenharia de áudio diz que seria a melhor forma de você conseguir evitar o vazamento de som de um instrumento para o outro. Então aí eu recomendo vocês colocarem assim, tá? Aí fica assim, ó, um de costa pro outro, certo? Sempre lembrando, o quanto mais você conseguir direcionar assim pro meio do tambor, pro centro do tambor, melhor, beleza? Então aqui a gente já acoplou 2 microfones, agora falta o da caixa, do surdo 1 e do surdo 2. E do bumbo também a gente já colocou. Então vamos lá, o da caixa é simples, mano, não tem segredo. Ó, pra você ver, esse é o microfone da caixa. No caso tá escrito ao contrário. Aí, ó, snare, tá? Então esse é o microfone da caixa. Como que a gente faz para colocar ele? Da mesma forma que nos tons, tá? Tem os espaçozinhos aqui. Eu vou colocar no segundo. Aí eu coloco primeiro a parte de cima, depois empurro a de baixo. Pronto, tá colocado. Aí é só prender a rosquinha aqui do negócio e já era. Microfone da caixa, se você conseguir apontar para o centro também é legal, tá? Porque você vai ter o som mais encorpado, você vai ter um som com mais propriedade do som da caixa de verdade. Então por isso que é interessante você colocar mais próximo da caixa, tá? De proximidade assim de altura e o mais virado para o centro possível, tá? Então aqui no caso assim, ó, esse seria o ideal, certo? Depois é só ligar o cabo aqui e já era,
beleza? Aí aqui, ó, a gente já tem microfone da caixa, microfone do tom 1 e tom 2, falta o do surdo e do surdo 2. Depois do hi-hat, que aqui no caso eu só uso um over. Over, caso você não saiba, é esse microfone, ele é um microfone condensador. O que é um condensador? Por uma explicação mais simples, é um microfone que ele capta o som do ambiente, ou seja, ele capta mais propriedades de som que não é tão direcionada, tá? É um microfone que ele pega mais o ambiente aberto, que é diferente desses microfones aqui, que eles são menos sensíveis e então eles só pegam os sons que estão bem próximos, assim, igual a pele aqui, sacou? Bom, microfone do surdo 1 é um Samson também. Aí, aonde que eu vou colocar o microfone do surdo 1? Vou colocar aqui, ó. Exatamente aqui. Também coloco também coloco no segundo espacinho, tá? Aqui, ó. Segundo espaçozinho. E só forço para baixo aqui. Pronto. Tá colocado. Aí, ó, tá vendo que ele fica balançando assim? Ó, é por isso que serve essa rosquinha aqui. Aí quando você prende, ele fica ok. Aí esse aqui também pode ser um pouco mais virado lá para o centro. Só que o problema desse é que ele fica meio que virado para a caixa. Então pode ser que vaze um pouco de som da caixa nesse microfone aqui, tá? Então, dependendo do caso, varia de caso para caso, tá? Mas o ideal é você sempre observar bastante para conseguir saber se você vai precisar deixar o microfone mais virado para a pele ou mais virado para o centro da pele, tá? Então isso você precisa ver, testar, ouvir no fone para ver como é que tá. E aqui, ó, o surdo 2, o clamp dele, né, essa parte aqui que prende no aro, ele é um pouco diferente, não tem aquela rosquinha embaixo, mas é um pouco parecido, tá? E aqui no caso esse aqui tem uma fita, porque esse microfone aqui, ele não é um Samson, tá? Ele é um microfone de outra marca e é um microfone de bumbo. E por que que eu uso um microfone de bumbo aqui? Muitos bateras e produtores de áudio, eles usam microfone condensador aqui. Por quê? Porque o condensador, como eu disse, ele tem uma propriedade, ele pega uma propriedade de som mais ampla. Então ele consegue captar bem legal os graves, isso dá uma sensação de som mais limpo, tá ligado? Então do mesmo jeito que tem um microfone de bumbo ali, ele tem esse globo aqui maior do que esse, por exemplo. Ó, é bem maior, tá vendo? Então ele consegue captar sons mais graves, tá? Então ele é um microfone um pouco mais sensível que esse daqui. Então, pro surdo ele é excelente porque ele capta o som, velho. O som vem pesado, vem da hora e você consegue escutar o surdo perfeitamente com todas as propriedades do som grave que ele tem. E fica muito top, tá? Então, basicamente é isso. A hora agora é de colocar o microfone do hi-hat. O microfone do hi-hat, ele é um microfone condensador, tá? Então aqui, ó, eu coloco o pedestal dele aqui para não ficar aquele negócio muito fora da bateria. Então ó, aqui ele fica assim e o microfone ele vai aqui, né, que é o condensador, que é esse microfone aqui, que ele parece um palito, parece uma caneta. Isso aqui é tipo como se fosse um charuto, né, que o pessoal chama de colocar microfone, só que ele é de borracha. E ele é de borracha justamente porque esse microfone ele é muito sensível. Então, por exemplo, se é alguma coisa de plástico e você, por exemplo, só fazer isso aqui, ó, no microfone, relar nele, não relar na cápsula, qualquer coisa que bate nele, ele capta esse som, porque ele é um microfone extremamente sensível, tá? Então aí eu deixo ele aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Então, quando eu tô tocando, ele tá aqui, ó. Entendeu? Alguns técnicos de som, eles recomendam colocar ele para fora, virado para fora, para ele não captar o som daqui, som de dentro da bateria, né? Mas
Depende muito de técnico para técnico. Tem técnico que coloca de baixo para cima, tem técnico que coloca de baixo para cima só que virado para fora, tem técnico que coloca virado para dentro. Tudo depende do som que você quer captar. Então é mais ou menos isso, já está todos os microfones posicionados. Caso você esteja perguntando, eu não uso over nos outros microfones, porque a nossa mesa não tem mais canal disponível. Então, no caso, por enquanto eu só uso esses mesmo, porque eu preferi dar prioridade para ter 2 surdos e usar um microfone também naquele surdo ali, e nesse também, do que ter um outro over, né? Mas basicamente é isso. Agora eu vou posicionar os cabos, passar os cabos para fazer de forma mais organizada. Prontinho, mano, ó. Então, a gente organizou tudo aí. Esses cabos aqui, esse cabo em específico, esse aqui que tá ligado aqui, é pra eu conectar o notebook e soltar os pads, né? Que a gente usa aqui. E ficou isso aí, ó. A bateria ficou simples, ficou ajustada, não ficou poluída visualmente. Aí esse outro aqui é um outro canal do over, né, que a gente não usa ainda. E uma curiosidade dessa bateria aqui, ó. Essa bateria aqui, ela só tem 3 tons e 2 surdos, a série em si. Esse surdo aqui, ele é a mais, tá? Ele é edição limitada, alguma coisa assim. Pode ver que o logo dele, ó, é diferente do da bateria, mas é a mesma série. A cor também é a mesma coisa. Então é isso aí, ó. Bateria montada. Dá um geral aqui para vocês verem. Bateria montada. Tudo nos conformes. Aí agora é só passar o som para ver qual microfone é qual. Para ver qual cabo tá em qual microfone. Tudo alinhadinho. Tudo nos trinques. Bom, é isso, mano. Se você tinha curiosidade para saber como é que era, acabei de te mostrar como que você monta a bateria. Dá trabalho? Dá trabalho, mano, é trabalhoso, mas vale a pena você pegar sua bateria e desmontar algum dia. Monta ela de algum jeito diferente, mas lembre-se, sempre de forma que fique confortável para você, para que o posicionamento errado não gere lesões e também não traga a você a deficiência da sua técnica, tá? Então é muito importante a sua bateria, o seu instrumento, corresponder à sua técnica e também corresponder ao avanço das suas habilidades.
Por quê? A bateria, por exemplo, ela tá montada desse jeito aqui hoje. Se futuramente, por algum acaso, eu achar que eu devo começar a estudar só com caixa, um tom e um surdo, eu vou mudar toda essa configuração aqui. Mas eu vou posicionar a bateria de forma que fique compatível com as técnicas que eu uso. Por exemplo, o exemplo que eu falei, a galera que toca heavy metal, que usa rimshot nos tons, no surdo. Então eles precisam de um posicionamento do tambor, do tom aqui no caso, um pouco mais reto. Então esse não é o meu caso, tá? Porque eu não preciso desse som, desse tipo de som, e eu não uso esse tipo de técnica nos tambores, por exemplo, no tom, surdo, somente na caixa mesmo. Então é isso. Caso você tenha ficado com uma dúvida, comenta aí, hashtag me ajuda, pelo amor de Deus. Se você não ficou com dúvida, comenta aí também, hashtag explodiu minha mente, e fala pra mim qual que é a configuração da sua batera. Escreve aí embaixo, ó, minha batera é 2 tons e um surdo, 1 tom e um surdo, eu gosto mais assim, gosto mais assado. Comenta aí que eu quero saber como que vocês se organizam, beleza? Então é isso aí, falou!